Lagoa dos Patos é onde a maioria dos velejadores veleja por aqui, né? Bom, Guaíba também tem, né? Mas eu digo assim, Guaíba e Lagoa dos Patos, né? Porque o mar tem só uma saída, né? Para sair com o veleiro e pro Rio Grande mesmo. E depois é muito distante para você ir para outros lugares, né? Vários gaúchos saem para Santa Catarina ou para o Uruguai, mas ali a lagoa é o mar de dentro, né? Ali tem várias cidades que são possíveis de visitar. Uma pena que, de novo, a gente passou reto sem parar em nenhum lugar, mas certamente na volta a gente vai parar em vários cantinhos. E é muito bonito, é diferente, né? Porque é de água doce, né? Tava verde dessa vez que a gente passou, mas boa parte é água doce, né? Às vezes muda, sabe? Salgado doce, dependendo da maré, dos ventos. Mas é interessante, né? O cheiro dela, tudo é diferente do mar. É um lugar com tráfego intenso, você vê vários navios passando durante o dia, vê também muitos pescadores. Dessa vez a gente viu bem mais pescadores do que outra vez. Redes por todo lado, especialmente na parte mais ao sul, onde é mais raso, tem os canais. Tem que ficar com os olhos bem abertos por lá. Tem 60 km de largura, mas como é muito plano, você não vê as margens, então dá a impressão que você está no mar mesmo. Em vários momentos, né, longos períodos. E apesar de ser grande, ela também tem muitos baixios, então você também tem vários pontos que não pode navegar, ou rotas que você não pode ir reto, né? Isso aí dificulta um pouco a navegação lá. E também os ventos são muito fortes, né? É muito aberto ali, né? Não tem morro para proteger na volta, nada, né? E quando entra o vento, entra forte mesmo. Tivemos uma semana de fortes ventos, medindo até 50 nós no pier. Mas a travessia foi sem vento. Uns 90% no motor. Foi um bom teste para ele. Manteve a temperatura e a pressão do óleo ok durante todo o trajeto. Ele é um motor Retipar, é um motor de Kombi diesel, né, marinizado. E é um motor que tem, assim, tem quem ame e tem quem odeie. Eu ainda não dei o meu veredito, né? Por enquanto, a gente teve um problema no início, mas que poderia acontecer com qualquer motor. Mas por enquanto foi muito bacana. Por pior que esteja o mar, uma refeição quente tem que ter. Então você acha que assim, eu tenho sorte de não enjoar muito, de não enjoar praticamente, e sempre cozinho alguma coisa de verdade, não interessa o tempo. Mas também, dessa vez estava super tranquilo, então foi bacana cozinhar. É incrível que, sobre a água, o mesmo lugar pode ficar completamente diferente, dependendo do vento. A outra vez que passamos por aqui foi chacoalhante e molhado. Dessa vez foi muito calmo. Conforme o dia foi passando, fui vendo lugares que a outra vez foram bem batidos, e dessa vez foi super tranquilo. Tava aquela expectativa, porque a gente mediu 50 nós de vento no pier, e esse lugar tem vento e tal, e aí na travessia foi sem nada, mas era o que a previsão estava mostrando. Eu tenho a impressão que aqui as previsões estão há pouco tempo, né, mas elas estão mais certas, assim, mais funcionando melhor, talvez porque aqui não tenha tantos CBs, né, como os Nimbus, quanto lá na região de Angra e Paraty. E também eu acho que talvez é muito plano aqui, talvez, não sei se isso altera a previsão do tempo, mas tem sido super confiável, assim, a hora que entra e tal, as previsões, né? O Bruno e o Fabiano são fotógrafos e fizeram fotos incríveis durante quase toda a viagem. Is in a stream. The ocean called for you.
piloto automático, ele começou a pular o azimuth, tem ali um aparelho que o display, né? Ficou pulando, assim, o azimuth é o ângulo que você tá em relação à bússola, né? Norte a 0, sul 180, assim vai. E ele tá pulando. Deve ser um problema na bússola, mas a gente vai ainda dar uma olhada, ver o que acontece. A gente deu uma olhada e tal, não havia nenhum objeto metálico perto dela, né? Abri ela e notei que tinha um fio que provavelmente estava com mau contato. Ele já tinha sido mexido antes, porque estava sem a capinha de borracha na volta, isolante. E eu soldei e melhorou bastante. Eu tenho que fazer mais alguns testes ainda, calibrar a bússola, mas eu acho que é isso. Vamos ver. A gente ainda tem que... É um piloto automático de roda de leme, né? É o sistema mais simples que tem para roda de leme, que é de correr ali por fora. No futuro eu gostaria de colocar um com um atuador hidráulico ou elétrico, mas uma coisa de cada vez. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.